Vamos a orar. Pai querido, guía-nos este momento no estudo da Tua Palavra. Abre nossos olhos para compreender, para enxergar a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das maiores mentiras do inimigo em nossos dias é o fato de que quando o homem morre, o corpo é levado ao cemitério e o espírito sai vagueando por aí, ou para reencarnar-se em outras formas de vida, ou para atormentar aos vivos, ou para ir penando, sofrendo aí pelo espaço. A mensagem de que o espírito do ser humano vive após a morte, hoje está sendo transmitida através da televisão, através do cinema, através da música, através das obras literárias. Os livros que mais se vendem hoje no mundo têm como tema central os espíritos desencarnados falando, fazendo coisas, agindo por trás da cortina dos seres humanos. E, no entanto, essa verdade é uma verdade cristalina na Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, disse para eles: se tocarem desta árvore, certamente morrereis. Aí veio o diabo, disfarçado de serpente, e disse a Eva: não morrereis. Deus disse: morrereis. Aí vem o diabo e disse: não morrereis. E a doutrina de que o homem não morre, de que a alma é imortal, é uma ideia, é uma filosofia de vida que está se espalhando pelo mundo. E eu acho que um dos maiores enganos dos últimos tempos do inimigo vai ser convencer a humanidade de que quando o homem morre, seu corpo vai para a terra, mas seu espírito sai e continua vivendo. No entanto, eu tenho algumas declarações bíblicas aqui que não admitem discussão nenhuma. Eclesiastés 12:7 descreve o que acontece quando o homem morre. Para entender o que acontece quando o homem morre, primeiro temos que entender o que aconteceu quando o homem foi criado. O texto bíblico diz que quando Deus criou Adão, fez o corpo de barro, aí estava o barro. Barro não tem vida, não tem fome, não tem sede, não sofre, não pensa, não sente dor, nada. Barro é barro. Você pode pisar em cima do barro, você pode bater no barro, barro é barro. Aí veio Deus, diz o texto bíblico de Gênesis, e soprou. Soprou. O sopro é sopro. Sopro não tem fome, não tem sede, não sente, não pensa, não dorme, não cansa. Sopro é sopro. Mas o texto bíblico diz que quando o barro juntou-se com o sopro, aí apareceu a alma vivente, alma viva. Em outras palavras, de acordo com a Bíblia, uma alma viva é um ser humano vivo. Aqui havemos 3 almas, no sentido bíblico, 3 seres humanos vivos. Porque para a Bíblia, alma viva é a soma da terra, do barro, com o sopro de vida. E só existe vida, só existe pensamento, sentimento, fome, cansaço, quando o barro está juntado com o sopro de vida. Agora, o que acontece quando o homem morre? Eclesiastés 12:7 diz: e o pó volta para a terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando o homem morre, o que acontece? Acontece tudo o contrário da criação. Na criação, Deus fez e o homem viveu. Agora, quando o homem morre, Deus faz o sopro de vida, volta a Deus. E o corpo, a gente coloca num caixão, leva para o cemitério, 50, 100 anos depois, abre o caixão, vai encontrar só pó. O pó volta ao pó. O sopro de vida volta a Deus. Então, onde está o espírito? Não tem espírito. Mas, coitado, o espírito de meu pai sofre. Não, isso não é bíblico. Porque só existe sofrimento, só existe dor quando o homem está vivo. Quando o homem está morto, o corpo vai para o cemitério e o sopro volta para Deus. E não existe nada no espaço, nada no ar. Eclesiastés diz mais, no capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim: porque os vivos, nós aqui vivos, sabem que han de morrer. Nós sabemos que vamos a morrer. Mas os mortos
não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já perecerão. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Versículo 10. Portanto, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no sepulcro para onde vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a Bíblia é clara ao afirmar que quando o homem morre, acabou. Essa ideia de que sai o espírito não é ideia divina. Pastor, como é que eu vou entender então aquelas pessoas que falam assim, olha, meu avô morreu e ele apareceu na minha casa, eu fui numa sessão espírita e ali então apareceu minha mãe, disse o que nós conversamos, falou o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu vou achar então que essas pessoas elas estão inventando, elas são mentirosas, elas estão querendo me enganar com isso. Não viram foram nada, não viu nada. Essas pessoas viram espíritos. Viram alguma coisa? Viram um espírito, esse espírito falou, esse espírito disse que era o espírito do pai, da mãe. Isso é verdade, essas pessoas não estão mentindo. Agora, quem eram esses espíritos? Aí está o X da questão. Se a Bíblia diz que quando o homem morre, seu corpo volta para a terra e o sopro volta para Deus, e teu vizinho disse que o espírito do pai dele apareceu, que espírito apareceu? Só pode ser o espírito daquele que quer que você acredite que quando o homem morre, o espírito sai. E esse é o diabo, tem nome e sobrenome. Diabo e Satanás, enganador, mentiroso, sedutor. Ele pode se disfarçar de qualquer coisa. Veja o que diz aqui Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ora, se Satanás pode se transformar num anjo de luz, não vai se transformar num espírito de um suposto pai ou mãe para vir e te fazer acreditar que existe espírito, quando a Bíblia diz tudo o contrário. Então não importa se ele aparece como espírito bom ou espírito ruim, porque às vezes acontece de aparecer um espírito ruim. Isso aqui é um espírito ruim que vai fazer o mal, mas também numa sessão aparece o espírito que vai fazer o bem. Mas se aqui a Bíblia diz que pode aparecer até como anjo de luz, por que não pode aparecer como espírito de bem, espírito de mal, qualquer coisa? O assunto é enganar. Para o diabo não lhe interessa como vai se apresentar. O único interesse dele é te enganar, te manter com os olhos fechados. Pastor, mas por enquanto a gente está citando exemplos aqui de pessoas atualmente, né? Pessoas que foram e viram, enfim. Mas na Bíblia eu já li um verso, já li um texto dizendo que um rei de Israel, Israel é o povo de Deus, o rei Saul, quer dizer, através de uma mulher ele conseguiu se comunicar com o profeta Samuel. Então, quer dizer, um registro bíblico sobre a aparição de um espírito Samuel do profeta Samuel, que já havia morrido. Pois é. Era o espírito do diabo vestido de espírito de Samuel. Por quê? Porque o rei Saul consultou com esse espírito de morto, Deus rejeitou, Deus tirou o trono do rei Saul e o entregou para outro. Ora, se ele tivesse falado com o profeta Samuel de verdade, por que Deus ia ficar tão chateado? Deus ficou chateado porque ele estava falando com um espírito demoníaco e Saul sabia, porque Saul conhecia a palavra de Deus, sabia que ele não podia consultar aos mortos pelos vivos. Portanto, Saul estava errado. E a Bíblia registra esse incidente de Saul como uma das passagens tristes da história de Israel. Pastor, Jesus contou uma parábola e que ele usou essa ideia de morreu, ainda estava lá pensando. Isso está em Lucas capítulo 16, ali a partir do versículo 23, fala assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E aí então clamando, e aí continua o texto, né? Isso aqui foi uma história contada por Jesus. Então, como é que eu vou entender isso daqui? Os dois estavam mortos, eles estavam se comunicando, eles estavam se vendo, né?
Em primeiro lugar, você mesmo disse que Jesus contou uma parábola. Isto não é história, isto é parábola. Isto não é verdade, isto é uma alegoria. Parábola é uma figura que se usa para ensinar uma lição. Jesus, no contexto, queria ensinar a lição de que a única oportunidade na vida é nesta vida, é agora esta vida. Que depois desta vida não há mais oportunidade. Por isso conta uma parábola. Toma o que as pessoas acreditavam. As pessoas acreditavam também em esses dias, o diabo já estava fazendo sua obra de engano, acreditavam que quando o homem morria, o espírito saía, um ia para o inferno, outro ia para o céu. Então Jesus pega essa história que eles contam, essa fábula que eles contam, e pega para ensinar uma lição. Mas esta própria parábola, para mostrar que não é realidade, tem algumas contradições interessantes. Por exemplo, o Lázaro e o mendigo falam, supostamente um está no inferno e outro está no céu. Espera um pouco. Você pode imaginar que céu e inferno estão limitados por tão pouca distância que um do inferno fala com outro do céu? Em segundo lugar, diz aqui que ele viu aos remidos no seio de Abraão. Quantos remidos há na história do mundo? Milhões e milhões. De que tamanho é esse seio de Abraão para que caibam aí todos os remidos do mundo? Evidentemente, esta é uma alegoria, esta é uma história inventada, esta é uma ilustração para ensinar a lição de que a única oportunidade para tomar decisões para o bem ou para o mal é esta vida. Pastor, eu queria que você respondesse uma pergunta para eu poder chegar no ponto que eu estou interessada em saber. Deus permite a atuação de Satanás de forma ilimitada na vida das pessoas? Em termos de tentação, enfim, para nos tirar do caminho. Deus permite que ele atue de uma forma ilimitada? Se Deus não permitiria, o diabo diria, ele vai se salvar porque você não deixa eu tentar ele. Agora, deixa-me tentar para ver como ele vai te trair. Porque esse assunto é um assunto muito complicado mesmo, porque veja bem, como o Elmar citou no começo, uma pessoa que acabou de perder o seu pai, a sua mãe, o seu marido, sua esposa, quer dizer, ele vai numa determinada sessão em algum lugar e fala com essa pessoa. A pessoa está emocionalmente totalmente envolvida. Então, é uma tentação grande demais, assim. Mas o diabo se aproveita justamente disso para continuar enganando você. Porque a Bíblia é contundente em afirmar, o homem morreu, seu corpo foi para o cemitério e o sopro voltou a Deus, acabou. Até quando? Até o dia da volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, aí sim, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí sim haverá ressurreição. A Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia não fala de espírito vagueando por aí. Pastor, mas mais uma questão então. O senhor falou que todos vão ressuscitar no dia que Cristo voltar e aí sim que vão para o céu. Mas e como é que fica a história do ladrão na cruz? O ladrão que no seu último momento de vida entregou a vida para Jesus e Jesus respondeu para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. De onde está isso? Vamos procurar. Isso está em São Lucas. A morte de Jesus. Bom, o ladrão olha para Cristo e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus olha para o ladrão e diz assim, nas versões, diz assim, de certo te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então tem gente que diz, aí está a prova, quando o homem morre, vai para o paraíso. Parece claro. Parece claro, só que no original grego, porque a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego, no original grego diz, de certo te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não diz, de certo te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Diz, te digo hoje que estarás. Agora você pode dizer, pastor, está querendo enrolar aí? Não estou querendo enrolar, porque vou te ler aqui um texto de São João capítulo 20,
quando Jesus já estava ressuscitado, já era o terceiro São João dia. ou São Lucas, pastor? São João, agora estou indo a São João. Jesus já tinha ressuscitado já. E se apresentou a Maria. E no versículo, Maria quis tocar o Senhor Jesus. E Jesus disse assim, recomendou-lhe Jesus, versículo 17, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. No terceiro dia, ainda não tinha subido ao Pai. Então, como é que no dia que morreu já subiu ao Pai, já ia estar com o ladrão no paraíso? Aí está uma evidência de que a tradução está errada. Jesus estava dizendo, de certo te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não, hoje estarás comigo. Porque no terceiro dia, Jesus ainda não tinha subido para o paraíso. Mas pastor, e aonde que entra o inferno e o purgatório nessa história aí de morte? Como Eu é que fica? não sei aonde entra. Na Bíblia não entra. Porque na Bíblia não fala nem de purgatório, fala de inferno como o fogo que cairá nesta terra depois do milênio. Esse é o inferno. O paraíso, a Bíblia fala como a recompensa final, o lar eterno que os redimidos receberão quando Cristo voltar. Agora, purgatório a Bíblia não fala. Essas ideias não são ideias bíblicas. Agora, será que Deus se importa tanto assim, se uma pessoa estivesse mexendo com essa história de espírito, ele se importa tanto com isso, assim, ao ponto de falar assim, não faça isso? Existe alguma declaração bíblica para isso? Você está caminhando em direção da morte. Será que Deus se importa com isso? Deus te ama. Se você está no caminho do erro, claro que Deus se importa. Se importa porque você não acredita como Ele ensina? Não, se importa porque te ama e você vai se matar caindo no abismo do erro. Porque a coisa mais preciosa para Deus é o ser humano. Mas sabe, pastor, é uma coisa meio complexa da gente acreditar, porque a vida do ser humano é uma coisa tão perfeita, né? Um mecanismo tão perfeito, a vida. E de repente você falar que a morte é simplesmente um sono. É que a Bíblia diz isso. Quando Lázaro morreu, as irmãs de Lázaro mandaram emissários a Jesus. Jesus vem, ele está doente. Quando Jesus chegou, já estava morto. E Jesus disse, olha, ele está dormindo, eu vou despertá-lo. E com isso, Jesus estava dizendo que quando ele voltar um dia, ele vai despertar a todos os que morreram em Cristo. Por isso, a grande esperança dos cristãos é a volta de Cristo, porque nesse dia eu sei que eu vou ver meu pai, minha mãe. Eu não preciso ir a uma sessão espírita hoje para conversar com meu pai, porque meu pai não existe neste momento. O corpo dele está na terra. Eu posso até levar uma flor, não porque ele vai ficar triste ou feliz. Eu posso levar uma flor porque vai me fazer bem a mim, porque em mim a memória de meu pai está presente. Mas não porque meu pai, oh, que lindo, meu filho lembrou-se de mim. Meu pai não sabe nada. O sopro está em Deus e acabou seu sentimento, seu pensamento. Pastor, e quando eu faço uma oração ou acendo uma vela em função de alguém que já morreu, qual o valor disso então? Não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor porque tem gente que leva a comida que mais gostava meu finado, vai levar ao cemitério. Que interessa se gostava ou não gostava? Ele não sabe nada, ele não pensa nada, ele não sente nada. Mas o diabo quer que as pessoas acreditem que há espírito vivo. Agora, por que o diabo quer que você pense assim? Para que você não leve a sério esta vida. Porque se você acredita que depois de morrer ainda há vida, então pode desperdiçar esta vida que você vai ter outras oportunidades. Mas a Bíblia é contundente em afirmar que a tua única oportunidade é nesta vida. Eu quero te dizer, em nome de Deus,